fica um pouco difícil, depois da brilhante lição do professor Fernando Rosas e do orador anterior também, que foi muito incisivo nos dados fundamentais sobre o panorama sanitário em Portugal, falar-vos sobre o tema que eu trago, que é mais um estudo de caso, que não é especificamente sobre a pneumónica, mas a preparação dos serviços de saúde militar num contexto antes do surgimento da pneumónica, e depois iremos ver como é que teve alguma consequência num caso específico, se eu tiver tempo e se o professor Fernando Rosas não me atalhar a palavra. Eu já o conheço e sei que se me exceder no tempo, que ele não hesitará em atalhar-me da palavra. Eu vou, de todo modo, usar a minha comunicação escrita para ter a certeza que cumpro. Enfim, treinei assim hoje de manhã, fazia ali 24, 25 minutos. Espero quanto? Eu dou mais esse minuto, 25. 25, muito obrigado. Então vou tentar cumprir. Bom, em meados de 1933, num quadro de evocações memorialistas da guerra, de que a década de 30 seria tão fértil, Américo Pires de Lima publica este livro, que vem aqui a capa, Na Costa da África, Memórias do Médico Expedicionário em Moçambique. A obra do Américo Pires de Lima, um médico do Porto, originário de uma conceituada família de médicos e naturalistas, e não só do Norte, já foi suficientemente escalpelizada por outros, sobretudo naquilo que ajuda a conhecer e a perceber do desastre sanitário da campanha do Norte de Moçambique entre 16 e 18, e eu próprio já comuniquei algumas vezes e escrevi sobre este tema. Mas o livro de Pires de Lima tem outras virtualidades, algumas virtudes, algumas intrínsecas à própria edição. Se não vejamos, as ilustrações que acompanham o livro são de Abel Salazar, professor catedrático de Histologia e Embriologia da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, fundador do Instituto de Histologia e Embriologia daquela universidade, o mesmo que 2 anos depois, a 5 de junho de 1935, seria afastado do ensino do Instituto por portaria do Governo, dado, cito, a influência deletéria da sua ação pedagógica sobre a mocidade universitária. Como se sabe, Abel Salazar dedicar-se-ia depois às artes, sobretudo à pintura e à escultura, e o facto de ter aceitado ilustrar o livro de Américo Pires de Lima pronunciava a sua queda e a sua dedicação às artes. Mas o que mais leva desta espécie de história social desta edição é o prefácio do professor Ricardo Jorge. O muito conceituado médico de saúde pública, higienista, como então se dizia, que exerceu diversos cargos na administração da saúde e detinha uma apreciável influência política, depois de ter ocupado o lugar de médico municipal no Porto, e nessa qualidade ter ajudado, como sabem, a combater, em 1899, conjuntamente com Câmara Pestana, a peste bubónica que naquele ano assolou a cidade. Sabemos, pela leitura da imprensa da época, que todas as medidas profiláticas então tomadas, evacuação e isolamento das casas afetadas e a sua desinfestação, foram muito mal recebidas pela população da cidade, e nesse mesmo ano, apesar da consagração e do reconhecimento dos seus pares nacionais e internacionais, ele teve que abandonar o Porto e, utilizemos as palavras certas, buscar refúgio em Lisboa, onde de imediato é nomeado Inspetor-Geral de Saúde, o primeiro de muitos cargos e reconhecimentos que marcariam toda a sua carreira de médico até ao ano da sua morte em 1939. Em meados de 1933, quando Ricardo Jorge prefacia o livro de Américo Pires de Lima, as memórias médicas do que tinham sido as campanhas da África e na Flandres, na Grande Guerra, sobretudo em África e particularmente em Moçambique, não se deixavam engalanar em epopeias impantes e vitoriosas. Américo Pires de Lima tinha sido apenas um dos 23 médicos que acompanharam a expedição de Moçambique em 1916, que foi comandada pelo general Ferreira Gil, a qual, isto é um indicador muito importante sobre o estado sanitário, a qual esta expedição de cerca de 5 mil homens, menos de 3 meses depois do desembarque no norte de Moçambique, nos princípios de julho de 16, em Palma, e mesmo antes da entrada em combate com os alemães, que seria a 19 de setembro, quando atravessam a ponte sobre o rio Rovuma, e praticamente sem terem disparado um único tiro, já tinha perdido, por doença e baixas médicas, mais de 30% dos efetivos da expedição. O relato de Pires de Lima, como de outro médico militar, Correia de Araújo, aqui temos Ricardo Jorge, de várias ocasiões, o relato de Pires de Lima, como de Correia de Araújo, que era outro médico, aqui figurado do lado direito da fotografia, que integrou a expedição de 17, são concordantes quanto ao desastre sanitário das expedições africanas, bem como o menos conhecido relato de Carlos Cincinato da Costa Frias, que
está aqui do lado direito do slide, sanidade militar, que apesar de não relatar casos específicos, deixa perceber, por comparação com os serviços de saúde do Exército Britânico, como a organização dos serviços de saúde do CEP era manifestamente precária. Costa Frias pôde, de facto, enquanto oficial de ligação entre o Serviço de Saúde português e a Superintendência da Saúde Inglesa do Primeiro Exército Britânico, dotar-se de uma ímpar visão comparativa. Conhecendo-se o lugar de destaque que Ricardo Jorge teve na definição das políticas de saúde pública em Portugal, desde o momento em que fora nomeado, ainda em 1899, Inspetor-Geral da Saúde, incumbido de organizar e dirigir o Instituto Central de Higiene, o antecessor do Instituto que hoje leva o seu nome, em 1903, principal impulsionador e organizador do Congresso Internacional de Medicina em Lisboa, de 1906, presidente da Sociedade de Ciências Médicas, de 1914 a 1915, seria de esperar, repito, que de algum modo estivesse envolvido ou se deixasse envolver na organização dos serviços sanitários que acompanhariam as expedições à Flandres e à África. E como evoca no prefácio ao livro de Américo Pires de Lima, Ricardo Jorge foi chamado, em junho de 1916, pelo Ministro da Guerra, do 13º Governo, o chamado Governo da União Sagrada, o general José Maria Mendes Ribeiro Norton de Matos, a fazer uma palestra ao CIM, o Campo de Instrução e Manobras de Tancos, futuro polígono de Tancos, onde, sob as ordens de o general Tamanini de Abreu e Silva, que seria o comandante dessa divisão, que se preparava para ir para a Flandres, se preparavam os primeiros corpos expedicionários, não só para a Flandres, como também para a África. O convite do general Norton de Matos tinha sido dirigido, em atenção, naturalmente, pode-se depreender, à experiência recente de Ricardo Jorge junto das formações sanitárias das forças aliadas, uma vez que ele tinha sido convidado para, ainda em 1916, e antes, ou durante o período em que Portugal se preparava para declarar guerra à Alemanha, em março daquele ano, por uma primeira, como ele disse, passo a citar, uma primeira excursão pelos arraiais da guerra, desde Étaples à Champagne, na participação das conferências sanitárias interaliadas, onde se sentavam os mestres da higiene e ação. Ora, quando Ricardo Jorge se preparava para corresponder ao pedido do Ministro da Guerra, foi confrontado com enormes dificuldades. Eu não vou ler este trecho, deixo que vocês vão lendo as partes mais importantes, mas, em resumo, Ricardo Jorge, que defendia que o modelo de organização dos serviços de saúde em campanha se deveria estabelecer à semelhança do modelo britânico, acicatou muito os ânimos e as maiores animosidades no meio da saúde militar portuguesa, que se julgava autossuficiente e eficiente para as tarefas que teria de cumprir nos teatros de operações. Deste seu primeiro confronto com as estruturas de saúde militar, resultou claro para Ricardo Jorge que, naquele contexto, não conseguiria afirmar as suas ideias e que, apesar do seu reconhecimento e muito prestígio a nível nacional e internacional, não haveria espaço para qualquer, como ele diz, neste texto, papel ativo ou passivo que me fora oficialmente solicitado na organização sanitária da campanha. Anos mais tarde, já em 1936, ou seja, 3 anos depois de ter escrito o prefácio do livro de Pires de Lima, Ricardo Jorge veio a publicar o texto das palestras que tinha proferido em julho de 1916 em Tancos, perante os oficiais médicos dos corpos expedicionários portugueses. Depois, essa conferência foi repetida em agosto de 16 na Faculdade de Medicina aqui de Lisboa, sob o título Sanidade em Campanha. Estas conferências foram publicadas na revista Arquivos do Instituto Central de Higiene, enfim, nessa referência que estão a ver no slide. Em primeiro lugar, Ricardo Jorge defendia a densificação e a hierarquização dos serviços de saúde militares portugueses e evocava, para tanto, os exemplos dos ingleses e dos franceses. Os franceses tinham mesmo instaurado um ministério suplementar no governo, como ele dizia, o secretário de Estado dos Serviços de Saúde Militar. Os ingleses, por seu turno, que tinham arregimentado para os quadros do seu exército cerca de 2/3 da sua classe médica, tinham criado o lugar de cirurgião-general, um oficial médico com a patente de tenente-general, o que na hierarquia militar britânica da altura era superior a general de divisão. Contudo, apesar de franceses e ingleses terem sabido, por igual ou semelhantemente, criar estruturas adequadas ao crescimento do corpo militar médico, desde logo ele estabelece uma diferença substancial na própria organização dos serviços ingleses e franceses.
Os ingleses, ao contrário dos franceses, tinham percebido a antecipação e desde o primeiro momento, e isso era muito importante para o Ricardo Jorge, da importância dos mandamentos da higiene e da epidemiologia, bem como da salubarização em campanha, numa linguagem tão característica da época, que é a linguagem do Ricardo Jorge, que é sempre tão adjetivada, tão laudatória, tão por vezes gongórica. Ricardo Jorge exalta o modelo britânico da Organização dos Serviços de Saúde Militar, onde dá, neste trecho, um lugar de primazia à higiene. Uma parte daquela conferência em Tancos, tal como ela se reproduz na sua versão publicada nos arquivos do Instituto Central de Higiene, foi dedicada à demonstração e ilustração do princípio de que a doença matava mais no campo de batalha do que as armas. Como ele escreveu, a Lei Geral da Mortandade Bélica, até ao advento salvador da higiene de hoje em dia, tem sido a da proporção inversa. A morte natural sobreleva à morte violenta, o soldado está mais exposto a morrer na garra da enfermidade do que nas mãos do inimigo. Apesar dos dados coligidos serem muito variáveis, assim como as condições objetivas do terreno e dos conflitos serem muito diversos, Ricardo Jorge estabelece, evocando várias fontes, que seria aqui fastidioso listar, mas que ele, enfim, apresenta, que em quase um século de guerras, entre 1793 e 1865, teriam morrido de doenças várias 6 milhões e meio de soldados, ao passo que de feridos em combate sucumbiram 1,5 milhão, uma proporção global quádrupla. Enquanto a arma derrubava 1, a moléstia derrubava 4. Para acentuar o seu ponto de vista e aludir aos efeitos da guerra moderna, em termos de técnicas e armas envolvidas, ilustra a sua comunicação com um quadro que aqui se reproduz, fazendo opor o número de baixas em combate ao número dos vitimados pela doença nas guerras mais recentes, à altura em que se fazia a sua exposição em Tancos, em julho de 16, desde a Guerra da Crimeia, que podem ver aí, de 1854-56, à Guerra Russo-Japonesa, já no século XX, 1904-1905. O que ressalta de imediato, olhando para este quadro, numa visão muito geral, é a grande predominância das baixas por doença sobre os mortos em combate. Mas também se destacam, no segundo olhar, as exceções. E quais são as exceções? E é sobre estas exceções que Ricardo Jorge se irá deter e retirar as ilações mais significativas. Em primeiro lugar, a Guerra Franco-Prussiana de 1870, onde pela primeira vez, numa guerra destas características, concentração de efetivos no espaço e no tempo, o número de mortos em combate do lado alemão, 28 mil e qualquer coisa, foi praticamente o dobro dos mortos por doença, 14.906. As causas desta inversão, Ricardo Jorge explica-as, primeiro porque foi uma guerra curta e vitoriosa, mas sobretudo onde fizera a sua estreia, como ele diz, a nova organização prussiana, de um corpo médico dotado de autonomia, competência e recursos, sistema eficaz que deixou a perder de vista a medicina francesa. A medicina militar francesa, desculpem. Em segundo lugar, o caso da Primeira Guerra da Manchúria, de 1904-1905, a Guerra Russo-Japonesa, onde do lado japonês a inversão dos valores foi igualmente muito assertiva, ou seja, menos de metade das baixas foram por doença, num valor até então nunca alcançado e com maior expressão que o das baixas alemãs na Guerra Franco-Prussiana, quer dado o número de efetivos envolvidos, quer pela duração do conflito, porque ao contrário da Guerra Franco-Prussiana, esta guerra teve, enfim, uma maior duração. E diz ele que a possibilidade de reduzir a letalidade para morbidez, pondo abaixo da letalidade para peleja, só veio a ter execução demonstrativa nesta guerra da Manchúria, graças, sobretudo, à existência de uma organização militar equipada, treinada, e que os japoneses eram, na altura, estavam na primeira linha da organização militar da organização dos seus serviços de saúde militar. O sucesso assentava, como enfatiza Ricardo Jorge, na rigorosa observância de regras de salubridade, como, por exemplo, a rigorosa separação dos soldados doentes dos demais, hoje que nos parece uma coisa tão evidente, isolando-os do contacto dos restantes camaradas aos primeiros sinais de doença, no cumprimento das normas sanitárias
no que se referia à alimentação, ao abastecimento de águas e víveres, ao devido tratamento dos dejetos na técnica do afoliamento, num obsessivo esforço de defesa preventiva das doenças endémicas que se propagam com muita celeridade em qualquer juntamento humano, como aquele que caracteriza, como podem perceber, um exército em campanha. Ora, da visita de Ricardo Jorge em finais de março de 16 à tal excursão pelos arraiais da guerra, em boa verdade uma visita às formações sanitárias das forças aliadas na frente europeia, ele constata que, veio surpreendido, que os ensinamentos da medicina moderna, sobretudo os da higiene e sanidade públicas, estavam a dar os seus frutos. Nesse trecho, ele reconhece que tinham sido tomadas algumas medidas que concorriam para o melhor sucesso das medidas sanitárias e para que o número de doentes, o número daqueles que sucumbiam por doença, fosse decrescendo em relação àqueles que sucumbiam pela peleja das armas. O sucesso assentava, como enfatiza Jorge, na rigorosa observância de regras de separação dos soldados, doentes dos demais, e o que ele perguntava, neste escrito de 38, era se estariam em 1916, os serviços de saúde militar estacionados em tanques, naquela época de treino para as campanhas que se avizinhavam, e perante os quais Ricardo Jorge estava a discursar, estariam os serviços de saúde preparados para a missão que teriam de cumprir na Flandres e também em África? Pela avaliação de Ricardo Jorge, de modo algum. Depois, ele vai, de resto, neste texto, ele vai utilizar um recurso expositivo muito interessante. Vai evocar a figura do médico Ribeiro Sanches, o médico cristão novo que em 1730, acusado de judaísmo pela Inquisição, teve de buscar refúgio no outro extremo da Europa, tornando-se médico do Corpo Imperial dos Cadetes de São Petersburgo, na Rússia, e convida, como se ele estivesse presente, Ribeiro Sanches com ele a inspecionar os serviços de saúde militar. E neste trecho, um pouco longo, peço a vossa paciência, mas lendo 2 ou 3 frases percebem o tom, quanto crítico ele era da organização dos serviços de saúde militar em 16, nas vésperas da entrada no conflito. Pois a resposta a essa questão: estariam os serviços de saúde militar preparados para entrar em combate, para acompanhar, digamos, os combates? Pois a resposta nós conhecemos-la bem, para aqueles que fazem a história da Grande Guerra. Pelo menos eu falo para mim, naquilo que se refere ao desastre sanitário das campanhas expedicionárias em África. E se na frente europeia o desastre sanitário foi menor, tal ficou-se a dever, por um lado, ao encosto, por assim dizer, aos serviços sanitários de outras forças aliadas, que sempre que podiam e era requerido disponibilizavam meios e recursos, que era o número elevado de mortes em combate que sobrelevavam às mortes por doença, tornando menor o impacto das mortes por doença. Podemos adivinhar, mas apenas adivinhar, o rosto livre de raiva, por assim dizer, das mais altas patentes que assistiram ao discurso de Ricardo Jorge. Estavam presentes cerca de, centenas de oficiais estavam naquela altura, quando o Ricardo Jorge vai a Tancos, o polígono integrava 20 mil efetivos, pelo que estariam presentes centenas de oficiais. A tarefa foi só para oficiais, não apenas para o grupo médico, mas para oficiais. Perante o general que comandava a divisão, Tamaninho de Abreu e Silva, aos responsáveis do Serviço de Saúde da Divisão de Instrução, maiormente o major médico José Gomes Ribeiro, que chefiava o Serviço de Saúde em Tancos. José Gomes Ribeiro, no termo do período de instrução, remeteria de resto ao comandante da divisão, general Tamaninho Abreu, um relatório do Serviço de Saúde referente àquele período de instrução em Tancos. É uma escrita muito interessante, são 66 páginas, datilografadas, e não faz uma única referência a Ricardo Jorge. Ele não esteve em Tancos. Mas poder-se-ia pensar, pronto, não era obrigado que o fizesse, mas poder-se-ia pensar que a palestra de Ricardo Jorge tinha deixado algum eco
nas hostes da saúde militar. Pois, nos mais altos comandos do CIM, do Centro de Instrução Militar, porventura no voo do seu Estado-Maior, as palavras de Ricardo Jorge e, sobretudo no corpo médico, caíram em saco roto. Mesmo que o oficial médico estivesse preocupado com o destino das fezes e dos excrementos de 20 mil homens e de 5 mil animais, solípedes, onde o médico poderia ver um problema, o Estado-Maior e este médico viram uma oportunidade de negócio. Informou-se o comando que os estrumes seriam vendidos e que o arrematante faria, juntamente com a sua remoção diária, a dos dejetos humanos e a de todos os detritos. Existem outras fontes que relatam o espetáculo diário de toneladas de dejetos e fezes despejadas às pasadas para carroças abertas de tração animal, que depois atravessavam o bivac com milhares de tendas de lona, onde se acomodavam os 20 mil soldados em instrução. Podem imaginar que o efeito desta tarefa diária. Ricardo Jorge, na sua parte final da sua comunicação em Tancos, eu estou a acabar, nos primeiros dias de julho de 16, tinha sido muito claro e assertivo. O primeiro esforço, passo a ler esta parte, o primeiro esforço dessa missão realizada nos campos de manobras é talhar o soldado português pelos moldes da higiene, torná-lo saudável graças aos preceitos da higiene e torná-lo resistente às infecções graças aos processos vacinais, impedir com os recursos e a disciplina da profilaxia, atualizada pelo ensino da guerra de hoje, que o soldado seja lenha e a sandália de epidemias, um treino tão rigoroso como a instrução militar. Mas tudo isto foi ignorado e, como a história se encarregou de comprovar, com as consequências que todos são conhecidas. A pneumónica, falamos agora da pneumónica, finalmente, também nos meios militares, fosse nos contingentes do CEP, fosse nas frentes africanas, em Moçambique, sobretudo, cavalgou impante a partir de finais de novembro de 18, em África, sobretudo. Com um pronúncio na dramática viagem, eu, quando fui convidado para esta sessão, ainda troquei uma impressão com a minha colega Helena, sobre a hipótese de vos comunicar de um episódio absolutamente dramático, que é o do vapor de Moçambique. Mas, como esta minha investigação ainda não está totalmente ultimada, ainda me falta fazer algumas pesquisas para saber tudo o que se passou nessa ocasião, acabei, enfim, apesar de já ter comunicado em meio académico, achei que por aqui, só quando chegasse a algumas conclusões, que ainda me faltam encontrar. O vapor de Moçambique, só para vos abrir o apetite muito brevemente, se o professor Fernando Rodas ainda me der mais um minuto. O vapor de Moçambique zarpou de Lourenço Marques a 25 de setembro de 1918, e depois de ter tomado combustível e água em Capital, onde esteve durante 2 dias, teve de sepultar, a partir do dia 6 de outubro e até 21 de outubro, chegar a Lisboa, teve que sepultar 181 dos 633 efetivos militares que viajavam de regresso a Lisboa, sepultados subitamente em mar. Muitos outros morreriam ainda no Lazaredo da Trafaria, aqui em frente à Torre de Belém, do outro lado, onde toda a tripulação e passageiros ficou de quarentena ao chegarem. Estes 633 militares, é muito interessante ver a composição, os graus das patentes, 24 oficiais, 28 sargentos, 581 praças. Os falecidos na viagem por pneumónica foram, por grau de patente, 0 oficiais, 4 sargentos, sendo, portanto, correspondente a 16% dos sargentos do efetivo, e 167 praças, soldados, 30%. Muito significativamente, 82% desses militares que regressavam à metrópole provinham de uma coisa que existia em Moçambique, que eram os depósitos de convalescentes, um em Goba, que é na fronteira com a Suazilândia, outro na Ilha da Chefina, que é uma ilha que existe de fronte do que é hoje Maputo, Lourenço Marques, na altura. Portanto, eram pessoas que já, quase todos eles, uma porcentagem para cima de 85%, pertenciam ao Regimento de Infantaria de Praga, o RI-29, que tinham estado na frente de combate junto ao Ravuma, onde o paludismo e as desinterias graçavam à rédea solta, com mortos no terreno, e aqueles que escapavam vinham para convalescença nestes depósitos de convalescença no sul da colónia, e estes, escapando, digamos, à morte, mas muito fragilizados, embarcam neste navio.
O navio está 2 dias em Cape Town para fazer a guarda, não se percebe muito bem porquê, eu percebo porquê, já vos vou dizer porquê, porque era muito apetecível para a oficialagem parar em Cape Town, que era uma cidade muito cosmopolita. Só os oficiais é que podiam sair do porto, os sargentos e as praças ficavam no navio, nos navios, ou ali, digamos, punham o pé em terra, mas no cais, fronteira ao navio. Ora, na data em que este navio, Vapor Moçambique, esteve acostado no porto de Cape Town, acostaram nessa noite, na noite de 29 para 30 de setembro, 2 navios ingleses que traziam contingentes de soldados africanos, sul-africanos, da frente europeia, que tinham estado acostados também em Lagos, na Nigéria, onde já agraçava um grande surto de peste da pneumónica, que depois também, enfim, de Lagos até Cape Town, também se defrontaram com, enfim, morte de dezenas de soldados africanos, e que esses, ao contrário dos soldados portugueses, os que sobreviveram quando chegam a Lisboa, são mandados para o Lazaredo, ali para a Trafaria, em quarentena, se bem que há uns episódios que são reais de que muitos mandaram a água para fugir ao Lazaredo e foram para as suas terras, onde vieram contagiar muita gente no interior, mas no caso dos soldados sul-africanos foram libertos de regresso às suas comunidades e a pneumónica na África do Sul esse ano, enfim, graçou também de forma muito acentuada. Porque, falta este dado, quando o vapor Moçambique sai de Lourenço Marques, Maputo, em 25 de setembro de 1918, ainda não havia nenhum registro, nem na cidade, nem no resto da colónia, nem nos contingentes militares, de qualquer caso de pneumónica. Os primeiros casos de pneumónica só vão aparecer no território da colónia, nos contingentes militares, pelos quadros nosológicos que nós consultámos, em arquivo, só a partir de finais de novembro, princípios de dezembro, e, curiosamente, em oficiais em licença, que tinham regressado de licença de alguns dias na África do Sul. Portanto, tinha essa possibilidade de ir a Cape Town, ou a Pretória, outra cidade sul-africana, usar alguns dias de licença, e no regresso trouxeram a pneumónica. Bom, para terminar, agora sim, nos meios de saúde militar, Ricardo Jorge, o conceituado e reconhecido higienista, foi ostracizado, ignorado, quase banido. Nas vésperas da sua ida a Tancos, o Corpo Médico Militar do Polígono discutia com o comando da divisão sobre a conveniência da sua palestra naquele local, mesmo estando convidado pelo Ministro da Guerra a fazê-lo. Ricardo Jorge deve ter sentido esse clima de rejeição. E por isso mesmo, ele que tanto empenho tinha nas causas de saúde pública, se afastou de qualquer intervenção na preparação ou organização dos serviços militares durante a guerra de 14-18, neste caso 16-18, e nem quando Norton de Matos o quis aliciar com a patente de coronel médico, aceitou integrar e dirigir aqueles serviços. Era, definitivamente, portanto, agora percebem o título da minha comunicação, pelo menos nos meios de saúde militar, era um mal amado.